E aí, pessoal, bem-vindos a mais um The Morning Show. Eu sou o Kaique Moura. Eu sou o Ulisses Moreira. E hoje a gente vai falar com vocês de um assunto bem interessante, que é aquela lei da Flórida que foi aprovada. E a gente também vai debater um pouquinho sobre a atuação dessa lei. Eu tive na Flórida algumas semanas atrás também, tive a oportunidade de ver isso de perto, de conversar com as pessoas. Então a gente vai iniciar explicando um pouquinho sobre essa lei e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre como ela está realmente acontecendo, como está realmente afetando a vida dos imigrantes lá na Flórida. Verdade. Antes de mais nada, eu queria agradecer já o primeiro patrocinador, a Primo Carpentry, que é uma das empresas que tornam esse podcast aqui possível. Exato. E aí, mano, vamos falar um pouquinho sobre a lei? Vamos lá, ué. Bom, a lei tem vários pontos, né? A lei entrou em vigor dia 1º de julho, não é? 1º de julho. E você esteve lá quando? Que você falou? Faz 3 semanas, eu tava legal. lá, dando uma passeadinha lá e vendo como que tava. E qual foi, o que você sentiu, assim, qual foi a repercussão lá com as pessoas, assim, o que você percebeu em relação à situação? Cara, eu acho assim, a gente tem que tomar muito cuidado na internet, porque antes de ir para lá eu tinha visto diversos vídeos sobre a lei da Flórida, inclusive vários no TikTok, no Instagram, vídeos que davam a impressão de que a coisa estava bem esquisita, mas eu vendo assim, eu já imaginava que era sensacionalismo, né? E aí eu fui lá e falei, vamos ver, né, se isso é sensacionalismo ou não. Porque tinham vídeos de famílias na estrada, paradas pela polícia sentada no chão, tinha vídeos de viatura tipo, em cada esquina, mas a gente sabe como que aqui nos Estados Unidos, né? Acontece alguma coisinha, vai várias viaturas, algum dia específico tem um evento, enche de viatura. Então, eu falei, às vezes as pessoas filmaram um evento, filmaram alguma coisa que aconteceu e coloca ali na internet como se fosse geral. Cheguei lá esperando talvez ver um movimento exorbitante da polícia, não vi. Eu vi Orlando ali, normal, fui para Sarasota, Orlando, Tampa, rodei bastante ali e tudo normal, não vi excesso de polícia, não vi nada fora do normal de quando eu morei lá há 1 ano e meio atrás. Eu percebi, assim, as pessoas ficaram apreensivas, lógico, né, principalmente as pessoas que moram lá. Por exemplo, a gente trabalha vendendo casa, né, tinha um cliente nosso que estava mudando daqui do norte para a Flórida, já estava nesse processo, a esposa dele já estava lá já há algum tempo, tinha alugado uma casa, estava morando lá e procurando uma casa para comprar. E ele nesse trânsito entre aqui, o norte e Flórida, né, por causa de trabalho, que ainda tinha alguns trabalhos aqui, né, e eu percebi, assim, muita gente ficou preocupada com isso, né, e, por exemplo, essa família, o cara falou, não, pode deixar, a gente vai voltar, entendeu? E já trouxe a esposa dele e a família, entregou a casa lá e agora tá aí querendo comprar uma casa aqui. De fato, eu senti que tem uma redução. Muitas pessoas que estavam lá, principalmente a galera que tá lá, que já morou no norte. Tipo, geralmente a galera que veio do norte, entendeu? É a galera que, de repente, optou por voltar. Mas, tipo assim, eu não vi... Mas eu vejo assim, ó, eu entendo essa preocupação das pessoas e eu concordo com elas. Por quê? Porque, vamos dizer, né, a gente vai lá, não vê movimento nenhum, a gente não vê as coisas acontecendo e tudo, né? Mas existe um risco. Existe um risco. Por quê? Porque existe uma lei. Né? Vai que o cara, numa dessa aí, ele fala, não, até passear. Muita gente... A Myrtle Beach esse verão bombou, porque todo mundo que ia para a Flórida não foi mais, foi para Myrtle Beach. E eu entendo e concordo com a pessoa. Se eu tivesse na situação dela, né, com a situação irregular, e de repente você vai lá, não está acontecendo nada e tal, tudo bem. Pode ser que você vá lá e não esteja mesmo, que esteja, né, foi mais propaganda e tal. Mas a gente não pode correr risco. Por quê? Sim. Porque é a minha família, a minha casa. Imagina se o cara vai lá passear e lá no meio do passeio a polícia para, documento, não sei o que e tal. Sim. E aí dá um BO, aí complica. Existem 2 casos, né? Existe uma certa histeria que a mídia faz por causa que os caras querem views. Então, os caras vão postar vídeo parecendo que tá em estado militar na cidade, entendeu? Então, isso aí não é realidade. Isso aí é uma coisa que não é realidade. Eu vi vídeos na internet dando a entender que existiam blitz para pegar os imigrantes. Isso não existe, entendeu? Então, alguns pontos são importantes deixar claro. Você não vai estar andando de carro, daqui a pouco tem uma blitz, estilo Brasil lá, para, todo mundo, cadê o ID? Não é assim. Claro que existe um risco, existe uma lei, mas ela parte de um princípio, vamos começar pela drive license mesmo, que não é aceita mais drive license de um estado
está em situação irregular. Então, assim, se você for parado, vai dar ruim, mas você sendo parado, claro, não existe uma blitz, um stop ali para parar todo mundo. Aí é você cometendo você se envolveu num acidente, você cometeu uma infração, aí você vai ser parado. Aí realmente existe uma lei. A polícia ela vai ter que atuar dentro daquela lei. Entendeu? Que é o quê? Qual é a lei? A lei é, estou lá com a minha drive de Canérica. Cheguei lá, qual é o seu status? Não está válido? Então é o seguinte, a sua drive lá de Canérica também não é válida. Então, vamos lá, você vai para a corte e aí você vai ter que sofrer as consequências ali do que vai rolar. Entendeu? Não é que o policial vai chamar o ICE ali para você na hora, não é que dali mesmo... Mas isso não está acontecendo? Não. Eles estão mandando para a corte, a pessoa... Tá mandando para corte. Normal, o policial não está fazendo... Porque quando saiu a lei, o pessoal estava falando que se o policial tinha a autoridade, né, tinha o poder de questionar o estado imigratório da pessoa e de deter ela como se fosse um ICE, né? E aí ia levar ele para um centro, para a delegacia, né? E aí acionaria o ICE para ir lá e ver a situação da pessoa. Teve algumas reformas, né, que foram feitas. Tipo, teve um primeiro projeto ali que foi apresentado, vai aprovar dia 1 projeto tal. E depois, na prática mesmo, teve algumas diferenças. Eu tinha ouvido falar realmente disso, que o próprio policial já ia atuar ali. Mas depois eu lendo de novo essa lei, e depois vendo na prática, o que eu vi que está acontecendo lá é o seguinte, o cara está sendo parado e o cara está tomando uma corte. Aí lá na corte vai ser... Isso não muda o fato de que vai dar ruim, entendeu? Porque talvez, sei lá, o cara vai para a corte lá, vai ser questionado o status dele ali, vai ser questionado a drive license dele que não vale. Então é problemático da mesma forma. Mas acredito que o policial tem sim o poder, se ele quiser fazer atuação ali. Mas ele pode, não é problema meu, e mandar para a corte. A mesma coisa em relação ao hospital. O hospital ele tem que declarar. Vamos supor que um imigrante foi para o hospital, uma mulher para ter um bebê, ou um imigrante que está doente. Ele chega no hospital. O que tinham falado? Que o hospital ia ser obrigado a declarar, que o próprio hospital ia chamar o ICE. Então, foi feita uma histeria. Mas na prática, o que está acontecendo? O hospital ele tem que colocar no formulário uma pergunta. Qual é o seu status? É isso que mudou. Aí o imigrante ele tem a opção de responder ou de não responder. Então, assim, existe uma lei do sigilo, onde o imigrante não é obrigado a responder. Isso é um fato. Então, beleza, mas o hospital tem que fazer a parte dele, que é colocar a pergunta no questionário, entendeu? Eu vejo assim, no meu ponto de vista, né? Por exemplo, se eu tivesse nessa situação, aí são duas coisas. Né? Primeiro, se eu não moro na Flórida, eu ia preferir evitar passar por lá, entendeu? Para não correr o risco, entendeu? Agora, se você mora na Flórida, aí já é diferente. Sim. Aí quer dizer, já está acostumado ali, por exemplo, eu morei lá em 2005 a 2007. Em 2006, o governador, o Christie, era um governador republicano lá também, ele também fez a mesma lei, entendeu? Parecida, né? Parecida. Eu tinha na época um amigo meu lá, ele se desesperou e foi embora para o Brasil, entendeu? Ele falou, não vou ficar aqui e tal, e não vou tentar em outro lugar, e não sei o quê, e foi embora. Assim, às vezes que eu ouvi falar, que eu conversei assim e tal, ele se arrependeu de ter ido. Na mesma época, tem amigos meus lá que estão lá até hoje, desde 2005, quando eu conheci, eles já estavam lá e continuam lá, e tipo assim, tem um amigo meu lá que ele não tem drive license, nesse tempo todo, desde 2005. Drive license de lugar nenhum, entendeu? Então, quer dizer, é aquela situação, né? Acho que depende muito do senso de cada um, né? Por exemplo, se você está aqui, você não precisa passar lá, sua situação não está legal, para que você vai lá? Arriscar, né? Arriscar. Vai que um dia, um azar que você dá, ou, né? Acontece da polícia te parar e aí criar um problema que não tinha necessidade, né? Que na realidade você acabou trazendo aquele problema para você. A outra situação que eu vejo o cara tá lá, né? Às vezes, se o cara tá lá e tá bem, tá engrenado, tem a casa dele, tem o business dele, situação irregular e tal, mas ele já tá com as raízes ali, aí quer dizer... Complicado, cara. Complicado começar tudo. Isso, abandonar ali e começar tudo em outro lugar. Então, aí, nesse caso, é o cara pedir para Deus a proteção e continuar nessa situação. Agora, por último, ainda tem aquele cara que, de repente, está lá, mora lá, mas
não está enraizado ainda, de repente ainda dá para ele tentar num outro lugar onde tem uma facilidade melhor, entendeu? Mas eu vejo assim, quanto menos risco a gente correr, se a gente estiver em situação irregular, é melhor para a gente. Não, igual eu estava falando do hospital, né? Eu acho importante explicar exatamente o que é a lei e o que acontece lá, porque tinha pessoas, por exemplo, com medo, cara, de ir no hospital, mulheres grávidas, tipo, que vai ter um nenê naquele mês ali fazendo mudanças absurdas, porque tá desesperada com medo de ir no hospital. Então, é importante esses pontos, entendeu? Igual eu tava falando do hospital. O hospital, ele vai ter que entregar um relatório pro governo. O governo, ele quer saber quanto que gasta com imigrante documentado. Isso eu acho que é um dado importante pro governo realmente ter. Então, faz sentido ter isso no formulário. Outra coisa importante também que algumas coisas mudaram que são boas. Por exemplo, documento falso. Antes era só um perjúrio, agora já é um crime de terceiro grau. Isso também foi implantado no pacote das 12 leis. Então, isso aí, quem que vai dizer que isso está errado? Não está errado. Não, é uma coisa que agravou, já era uma coisa errada, agora ficou uma coisa maior. Aquela parte também que assustou todo mundo, o crime de transportar imigrante dentro do seu carro. Entendeu? A primeira vez que essa lei saiu, ela saiu escrita assim: se você tiver um imigrante dentro do seu carro, você vai estar cometendo um crime. Só que o que acontece? Depois, na hora que ela saiu na prática, ela saiu com mais explicação. E aí veio a ideia de que você não pode estar transportando um imigrante indocumentado conscientemente. Você tem que saber que você está carregando um imigrante documentado conscientemente. Porque senão, o que estava acontecendo? O cara que ia apresentar uma casa para alguém, ou um cara de um dealer que vai fazer um test drive, ou um cara que está fazendo Uber, como que ele vai controlar, como que ele vai saber quem é o imigrante que está no carro dele? Ele não sabe. Então isso saiu e esclareceu. É carregar conscientemente. E é para dentro do estado da Flórida. Então, isso é uma outra lei que é legal deixar claro. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: é falado na internet de uma forma que parece que não é o que é, entendeu? É falado assim: se você carregar imigrante documentado no seu carro, você vai ser preso. E não é assim. Eles estão perseguindo, nesse caso, aí os coiotes, cara. Eles estão tentando impedir o tráfico humano, porque a Flórida é muito forte em tráfico humano. Então, são leis, cara, que são importantes. Assim, às vezes, elas lançam leis, né, igual essa aí. Aí, às vezes, é muito rígida, depois eles vêm com artifícios para light up, né, para deixar mais leve a situação. Porque é igual esse mesmo, né, do transportar um imigrante ilegal. Como que você vai... como que o policial vai dizer se você tem consciência ou não que a pessoa está ilegal no seu carro? Não tem nem... Como que o juiz vai dizer isso? Porque você pode estar carregando a pessoa, ter consciência disso, mas a hora que ele perguntar, você vai falar: não, eu não sabia. Não sabia, então, quer dizer, eu vejo assim, que aí eles começam a criar as situações para deixar mais leve um pouco e tal, opções de um escape, entendeu? Então eu vejo assim, é um tema bem complexo. É complexo. Né? E ele vai muito além dessa lei, né? Eu vejo assim, um pouco até de hipocrisia, né? Dos Estados Unidos, né? E dos estados, igual o estado da Flórida, né? Lança a lei, daqui a pouco começa a arrumar artifícios aí para ficar mais leve, para não criar tanto problema assim, né? Mas a gente vai além disso, né? Porque eu vejo assim, a lei de imigração, né? O país, ele diz que você não pode ficar ilegal no país, né, nos Estados Unidos. Mas aí ele cria o Tax ID para o imigrante ilegal pagar o imposto. Então, quer dizer... O driver? O driver. A driver license, o Estado, ele sabe disso, né? E ele está deixando claro que ele sabe disso. Mas para o governo federal é mais complexo, né? Porque se ele não aceita isso, como que ele começa a agir dessa maneira para coletar? Tá certo que o imigrante traz um peso no sistema hospitalar, no sistema educacional e necessita gerar recurso para cobrir essas despesas. Mas, né, ou a gente reconhece, né, ou não. Né? Então, eu vejo assim, e são coisas que eu vejo assim, precisa de haver uma discussão honesta e transparente dos políticos dos Estados Unidos. Né? Decidir que lado que vai. Entender que realmente existe imigração ilegal, mas como que a gente pode resolver isso ou deixar isso mais leve, né? Por exemplo, a minha filha, ela estava fazendo um estágio na Spectrum, né?
E ela está fazendo psicologia para trabalhar no recursos humanos, né? E aí lá eles começaram um projeto, pediram para ela liderar uma pesquisa lá, para ver quanto custaria para trazer um imigrante de fora, né, uma pessoa qualificada já com estudo e tal, da Índia, de outros países do Brasil, do exterior, né? Fazer a documentação, dar o Employment Authorization, o social e trazer essa pessoa para cá documentada. E existe muitas empresas que fazem isso, né, que trazem mão de obras qualificadas já de fora para cá. Então, quer dizer, se a gente quer resolver o problema, por que não, né, você, então, legalizar as pessoas que já estão aqui? Poxa, tem muita gente aqui, cara, que tem formação, capacidade que eles estão procurando e já estão aqui. Aí fica trazendo mais. E essas pessoas já estão trazendo um peso, um custo para o sistema educacional, para o sistema de saúde. Por quê? Porque é a família do cara, são os filhos, a esposa, e já está aqui. Às vezes o cara é capacitado, às vezes o cara já está trabalhando de alguma forma na área, mas ele não está legalizado. Então, para que trazer gente de fora, né? Uhum. Por exemplo, quando eu vejo assim, isso é esse ponto que eu vejo às vezes que tem que ser transparente e honesta essa discussão. Não adianta você falar assim, não, a gente vai expulsar o imigrante ilegal, não sei o quê, que não, a gente tem que ser mais rigoroso. Tem, mas primeiro, eles não vão conseguir expulsar todos os imigrantes ilegais do país. Dependem muito da mão. Vamos lembrar aqui que, gente, depende muito da mão eles de obra. Dependem muito da mão de obra do imigrante. Não é todo local, mas existem certas cidades específicas, cara, que se você depenar os imigrantes, acabou a cidade, vira uma cidade fantasma. Denver é uma delas. Então, e aí, quer dizer, não tem como expulsar todo mundo. Né? Então, a gente tem que ser transparente. Ó, não tem como expulsar todo mundo. O que a gente pode fazer para light up isso aí, para deixar mais leve? Ele começar a ver meios para ir legalizando essas pessoas. Né? Se hoje tem essa oportunidade de legalizar pessoas qualificadas, por que não legalizar as pessoas qualificadas que já estão aqui? Com certeza. Né? Então, eu vejo um absurdo isso. Outra coisa que me parte o coração, fico muito triste, né? Esses jovens que estão ontem estava na igreja, a gente conversou com 2 lá, que saíram do high school agora, entendeu? Querem estudar, mas não tem condições, porque não tem documento, não conseguem entrar na faculdade, a faculdade é cara demais, e aí fica nessa situação, nesse limbo. Tem medo de entrar na faculdade e não conseguir nada depois. Então, quer dizer, por que não trabalhar dessa maneira? Né? Poxa, se vai gastar dinheiro, você vai trazer gente qualificada de fora. Qualifica o jovem que já está aí, né? Vamos buscar esse pessoal aqui. Tem gente que está querendo se qualificar, então dá oportunidade para entrar, para fazer a faculdade, para cursar e ser mão de obra aqui, que a gente precisa. Dá oportunidade para quem já é formado e já está aqui. Né? Tem gente aqui hoje que fala inglês, tem curso de engenharia, de administração de empresa e que está trabalhando aí em trabalhos mais menores, de situação, poder aquisitivo menor, e às vezes não tem oportunidade por causa disso, entendeu? Por exemplo, e eu vejo assim, ó, quando eu me legalizei, né? Eu legalizei através do trabalho. Aí o meu processo foi para ser cozinheiro de um restaurante, né? O que fez? Primeiro, né? Vamos ver, eles colocam, a imigração faz um anúncio no jornal para ver se tem algum americano qualificado, entendeu? Para aquela função. Se não tem, aí eles deram oportunidade para mim legalizar na época. E na época, cozinheiro era uma mão de obra escassa aqui nos Estados Unidos, né? Então, veja assim, ó, eles querem trazer gente de fora para se legalizar. O que eu acho que tem que fazer? Né? Primeiro, põe um anúncio para os americanos. Não tem ninguém para aquela função. Não tem. Então, segundo, põe um anúncio para quem está aqui e é ilegal ainda. Entendeu? Mas que se qualifica para aquela função, que é formado, tem 3º grau e se qualifica para aquela função.
Entendeu? Aí, se não tem ninguém ali, aí a gente pode ir lá fora buscar. Exatamente. Entendeu? Então, eu vejo assim... Soluciona trazendo mais pessoas. O problema é pessoas. Aí pega um problema e soluciona trazendo mais pessoas. A verdade é que, realmente, cara, eu concordo com você, existe uma bagunça muito grande. A gente vê esse país, em alguns pontos, fazendo coisas meio que desnecessárias com imigrantes e de outros pontos meio que dando liberdades, direitos e acessos que não faz sentido. Então, às vezes, é meio confuso. Até para quem está em outro lugar e fica olhando e pensando, poxa, como que é? Eles estão perseguindo ou eles estão ajudando? Não dá para entender o que está acontecendo. Então, existe uma bagunça, porque ao mesmo tempo que eles querem dar uma certa dignidade para que a Drive License, por exemplo, é uma dignidade para quem vive aqui, eles querem dar algumas liberdades, alguns direitos para quem vive aqui. Mas aí é diferente. Por quê? Porque aí tem o poder executivo, que é o governo federal, e tem os estados. Né? Se dependesse do estado de Canérica, ele já tinha legalizado os imigrantes tudo aqui, né? Entendeu? Se dependesse do estado de Massachusetts, já tinha legalizado todo mundo. Por quê? Porque eles dão condições, o estado de Canérica e o estado de Massachusetts, para o imigrante ilegal viver aqui de forma como se fosse legal. Como se ele fosse legal. O cara tem drive license, o filho dele tem plano de saúde. Em Massachusetts ainda é mais, eu falo assim, Canérica é uma mãe, né, e Massachusetts é uma avó. É aquela que dá mais regalinho ainda, que tudo é melhor. Porque Massachusetts o plano de saúde é para todo mundo. Se você é ilegal, você tem plano de saúde. Que é uma medida mais abraçadora de imigrantes do que isso, cara. Então, se dependesse do estado de Massachusetts, ele já tinha legalizado todo mundo. E eles querem abraçar. Agora, o governo federal, né, por causa dos estados mais rigorosos em relação à imigração, que não tem tanto, né, a convivência com o imigrante, né, ou às vezes até tem, mas é mais afastado, não se envolve tanto. Então, o governo federal ele mantém essa linha, né? Mas se dependesse desses estados, aí Não, e alguns desses estados que hoje ajudam bastante o imigrante, né, que tem muito imigrante, eles já tiveram leis, muitas vezes, que antes visavam o contrário. Isso é importante lembrar. E o que acontece? Geralmente é depois dessa lei que visa o contrário que vem uma política de abraçar, de ajudar. Isso já aconteceu em New Jersey, não foi? New Jersey teve também um momento que foi assim. Danbury teve um momento também, eu não estava aqui, mas já ouvi essa história. Teve um momento que veio, acho que foi um prefeito, não sei o que aconteceu. Houve uma nova lei, um novo processo ali para poder pegar a galera. Em Danbury, há muitos anos atrás, a prefeitura, não foi, acho que, se eu não me engano, não foi nem o estado de Canérica, a prefeitura de Danbury começou a liberar drive license para o imigrante legal. Aí os brasileiros foram para lá, arrumaram uma confusão lá, quebraram o vidro da Moura Veículo numa briga que teve. Meu Deus. Aí eles bloquearam e pediram para todo mundo que já tinha tirado a carteira para devolver. Entendeu? Então, quer dizer, aí depois de um tempo, o prefeito que estava aqui na época também lançou uma lei parecida com essa. É porque tudo assim, por causa de recursos. Né? Na época, o governo federal lançou um programa para dar o poder de imigração para o policial local. Aí, se você entra nesse programa, você tem uma verba adicional para te ajudar. Entendeu? E Danbury entrou nessa onda, nessa vibe aí. E o prefeito da época entrou nesse programa e deu esse poder. Mas não aconteceu nada. Entendeu? A gente, era só um poder. Era mesmo, acho que mais... Não, mas isso é legal, isso é importante você estar falando, porque a mesma coisa em relação ao DeSantis, lá na Flórida. O cara, ele tem interesse em se candidatar à presidência. Então, muita gente fala que, na verdade, isso tudo aí foi uma forma que ele encontrou para chamar a atenção do país, para ele ser conhecido no país, entendeu? Porque ele é conhecido no Estado. Uma medida dessa escandalosa, que gera uma polêmica propaganda política, é uma propaganda política que invade todos estados dos Estados Unidos. Então, de certa forma, isso é interpretado por muita gente como realmente uma estratégia de marketing política para fortalecer a candidatura dele à presidência, entendeu? Mas é como você disse, muitas vezes é para uma verba, muitas vezes é um marketing político, sempre tem alguma coisa por trás. Mas no final, pelo que a gente vê, no final, sempre essas leis acabam voltando atrás, ficando mais light, ou até mudando e revertendo para um lugar que protege, que ajuda, que dá acesso. Porque na prática, pessoal,
Eles precisam dos imigrantes, essa é a grande verdade, cara, precisa. Na Flórida mesmo, uma coisa é fato, na Flórida mesmo, muita gente está reclamando da falta de mão de obra. Por quê? Como eles comentou no começo do vídeo, muita gente que já tinha um pezinho em outro estado, que já conhecia outro lugar, ou que ficou com medo maior ali, muita gente saiu fora. Essa galera que saiu fora já está fazendo falta no mercado de trabalho da Flórida. E o que está acontecendo? Os empregadores na Flórida, eles precisam contratar pessoas, lá é um mar de brasileiro, literalmente é um mar de brasileiro, e eles têm que ficar agora se preocupando, porque dentro da nova lei, existem 2 pontos que a gente ainda não abordou aqui. O primeiro é que é visado a ideia de multar quem contrate alguém indocumentado. Então, por exemplo, a Flórida tem uma demanda enorme de faxineira, porque tem muita casa de férias. Então, essas faxineiras, elas são contratadas esporadicamente. Tipo, preciso que alguém limpe uma casa aqui. A pessoa vai lá, limpa, recebe o dia e pronto. Então, agora, isso já dificultou. Porque agora já era difícil encontrar alguém para limpar aquilo na hora. Imagina você ainda ter que encontrar e fazer uma filtragem para ver quem tem documento. E quem tem documento muitas vezes não vai fazer esse tipo de trabalho. Então, entra num ciclo complicadíssimo. E até essa lei mesmo, né? Ele lançou essa lei, mas para as empresas, ele deu 1 ano para elas se ajustarem. Aí você vê como que já começa o negócio requerendo... E aí a lei é rigorosa, é atual a partir do dia 1º de julho para a população, mas para as empresas que ele entende que tem essa mão de obra, ele deu 1 ano para se ajustar. O que vai acontecer? Em 1 ano, essas empresas não vão conseguir se ajustar. Porque não tem como você retirar a mão de obra do imigrante e trazer uma outra mão de obra e continuar na mesma pegada. Ou muitas empresas vão fechar, ou vão mudar de estado, ou vão... mas vai ser um processo bem difícil. Tem consequência econômica, cara. E eu vejo até que essa maneira como ele fez de dar 1 ano, por quê? Ele lançou agora 1º de julho, né? Até julho do ano que vem. Quando que é a eleição? Logo depois. Então, quer dizer, até julho ele vai dar uma maciada a mais, vai esticar esse prazo, entendeu? Aí vai chegar a eleição, ele vai fazer o que ele queria, que é a campanha dele, e depois da eleição aí, né, muda a situação de novo. Realmente, existe uma consequência econômica para esse tipo de medida, entendeu? Existe uma consequência social para esse tipo de medida. Ele falou também em empresas com mais de 20 funcionários, né? Tem que pedir o E-Verify para todo mundo. Então, assim, são medidas que complicam, cara, a vida. Já tem estabelecimentos fechados, já tem empresas desesperadas por causa que precisa de mão de obra e não tem. Então, é complicado. Realmente é difícil o Estado se adequar a esse tipo de coisa. E aí é a questão, é daí que cidades, estados acabam mudando depois e voltando atrás em tudo que faz. E aí fica essa coisa de vai e volta. Porque é implantado uma coisa que não tem pé e cabeça, não dá para sustentar. Não tem como sustentar. É insustentável. É igual fazenda, né? Como que o cara da fazenda vai fazer? Entendeu? 95% da mão de obra das fazendas é imigrante, né? Aí, quer dizer, a fazenda não tem como o cara tirar a fazenda dali e levar para outro lugar. Claro, né? Então, ele tem que se adequar àquela situação ali, ou então, né, o Estado mudar e adequar a situação dele. Afeta os comércios, os mercados, afeta as locações, porque a gente tem condomínios repletos de brasileiros. Imagina essa brasileirada toda rescindindo o contrato e indo embora. O que você não faz com o condomínio? Cara, afeta de forma muito forte. E aí eu vou te fazer uma pergunta. As pessoas, elas comentam muito na internet o medo, né? Os imigrantes comentam do DeSantis virar presidente e esse tipo de política virar federal. Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, eu acho que tudo é relativo, né? Porque nada como que eu vou te falar? Nada é assim soberano, né? Politicamente falando, né? Por quê? Porque se fosse assim, né, o Obama, quando estava no poder e tinha... ele podia ter ajudado muita gente, né? Se a visão da esquerda ou dos democratas é essa. O Biden, nos primeiros 2 anos, tinha a Câmara e o Senado, né? Por que ele não fez tudo, então? Por que ele não conseguiu legalizar os imigrantes ilegais? Né? Por que não foi feita uma lei que... Porque não consegue. Não consegue. Então, é a mesma coisa
para o lado radical também, de direita, ou para esse extremo do DeSantis, é a mesma coisa. O cara vai chegar lá, vai mudar uma coisa, outra vai, mas ele não vai conseguir fazer tudo que ele quer. Entendeu? Porque politicamente, nos Estados Unidos, ninguém é soberano para ter essa mão de ferro de fazer. Entendeu? E outra coisa, muito relativa às coisas, né? Eu vejo assim, por exemplo, o Obama foi um cara, um presidente democrata, e foi o presidente que mais deportou imigrantes ilegais na história dos Estados Unidos, né? Então, o Biden está lá, né? Teve com a Câmara e o Senado na mão, né? A maioria, né? Não fez nada para o imigrante, nada. É muita coisa, entendeu? Propaganda política. Então, eu vejo assim, é muito relativo essas coisas, né? Por exemplo, hoje, na história dos Estados Unidos, né? As aberturas que teve para imigrante ilegal, que eu me lembro, foi com Ronald Reagan, que foi um republicano, com Bill Clinton, que foi um democrata, e com George Bush, o filho, que era um republicano. Então, assim, que eu vi aqui, que eu me recordo, são 3 vezes que teve abertura para o imigrante de se legalizar, 2 foi republicano. Entendeu? Então, quer dizer, é isso que a gente tem que ver. Então, eu acho assim, para falar a verdade para você, eu acredito que a gente tem mais chance de ter uma lei de imigração com um presidente republicano do que com um democrata. Porque se o republicano quer legalizar e ele está na presidência, né, o democrata ele não pode resistir a isso, porque aí vai contra aquilo que ele prega, aquilo que ele faz propaganda, entendeu? Só que quando ele está no poder, a propaganda dele já não é tão importante assim, aí tem outros fatores mais importantes, aí o cara vai para a parte do dinheiro, para a parte de obter apoio dos republicanos em outras áreas que eles têm interesse maior. Porque se eles quisessem mesmo legalizar, né, o imigrante, eles teriam legalizado tanto com Obama e principalmente com Biden nos 2 primeiros anos, que tinha a Câmara e o Senado. Mas por que ele não legalizou? Porque não era interesse para os republicanos e eles queriam outras coisas mais importantes para eles do que a imigração, então eles negociavam apoio para essas outras áreas para conseguir aquilo que eles queriam, que era mais importante para eles. Mas o imigrante não era a prioridade. Entendeu? Então, eu vejo assim, eu acho que a gente tem mais oportunidade com o republicano, né? E eu vejo assim, que mão de ferro, o cara chegar e realizar tudo, não consegue. Não consegue. Entendeu? Ninguém consegue. Entendeu? E eu ainda acredito ainda que, né, assim, no meu entender, né, tudo tá na mão de Deus, entendeu? E ninguém vai conseguir fazer ou ser tão vilão ou tão ruim assim. Porque não tem apoio, né, da população no geral. Porque os Estados Unidos hoje é um país dividido, né? Dividido entre pretos e brancos, entendeu? Dividido entre direita e esquerda, né? E eu vejo assim, a verdade é relativa, né, a quem está no poder. Entendeu? Sim. Por quê? Porque se você está no poder, a verdade é minha. E a gente está vendo isso no Brasil. Né? É verdade. No Brasil, o Bolsonaro estava no poder, a verdade era ele. Ele saiu de lá, o Lula entrou, a verdade é do Lula. E aí, o que acontecia? Quando estava o Bolsonaro, a perseguição era em cima... Né, o Lula estava preso. Estava preso. O Lula foi para o poder, quem vai ser preso agora é o Bolsonaro. Então, quer dizer, a verdade é relativa, né? Mas aí que eu falo, assim, aí vem o meu lado cristão, né? Para mim, o que é a verdade? Né? A verdade não é relativa. A verdade não é a verdade do Lula, nem a verdade do Bolsonaro. A verdade é o que está na palavra de Deus. Né? Se você caminhar de acordo com aquilo ali, se o que você está fazendo é de acordo, a maneira como você vive, como você caminha, está de acordo com a palavra de Deus, essa é a verdade. A verdade soberana vem da palavra de Deus. Né? E a palavra de Deus foi a base de tudo. Né? Do governo americano, né? Dos pais da democracia desse país,
né? Se você vê aí as grandes faculdades tudo começaram baseado na palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus é soberana, né? Agora, governos, aí a verdade é relativa, né? Exatamente. Mais algum ponto que quer abordar aí? Não, só isso mesmo. Então, fechou, pessoal. Comenta aí o que vocês acham, o que vai acontecer aí, o que vai acontecer com essas leis. Dê sua opinião sobre essas leis aí nos comentários. Deixa seu like, se inscreve no canal também. E, mais uma vez, eu gostaria de agradecer alguns outros patrocinadores, né? Tem a Francos Pizza em Natal, que também tem nos ajudado bastante aqui. É uma pizzaria de uma brasileira, que tem pizza brasileira, pizza italiana também. É muito bacana, muito legal. Se você mora ali em Newtown, naquela região ali, de repente até Beto, liga lá ou passa lá, pizza até se você trabalha em Bridgeport, porque caminha passa ali, bem na Rota 25, na beira da estrada, né? E a comida é boa e muito boa mesmo, muito boa. E tem a Primo Carpenter, como eu disse no começo do vídeo também, uma companhia de carpintaria de um brasileiro que está aqui há muitos anos, dando oportunidade para os brasileiros poderem aprender a profissão, poder trabalhar, poder desenvolver. Então é uma companhia que tem ajudado bastante também. Você está precisando de alguma oportunidade aí, comenta aí também, quem sabe não tem alguma vaguinha aí para você. E tem também a The Mortgage Guy, né, que é a empresa do Ulisses aqui, né? Fala um pouquinho aí para nós. Então, a gente está aí no mercado já tem bastante tempo, agora a gente deu uma repaginada, né? Porque a nossa visão é para expandir, então a gente colocou aí o The Mortgage Guy e a gente atende aí vários estados aqui nos Estados Unidos, né? Virgínia, a Flórida, Pensilvânia, Rhode Island, New Jersey, New York, a Flórida, Connecticut. Então a gente está aí em vários estados. Se você está precisando de comprar uma casa, não sabe por onde começar, liga para a gente está aqui para dar uma força, né? Para a pessoa que tem Tax ID, para a pessoa que tem social, tem documento, né? A gente tem ajudado bastante pessoas, né? Então é uma alegria para a gente poder estar aí ajudando a comunidade, abençoando a vida aí das famílias aí. Show. E tem também a Aqualive, nosso último patrocinador mencionado hoje, que é muito importante, porque existe uma situação muito séria aqui nos Estados Unidos de contaminação da água encanada. A Aqualive é uma companhia brasileira que expandiu para os Estados Unidos, hoje atua em vários países, e a Aqualive ela conseguiu solucionar esse problema. Ela criou uma tecnologia que filtra essa água encanada, que vem cheia de contaminantes, de carcinogênicos, e eles conseguem então remover tudo isso e entregar uma água de qualidade aí para você que vive aqui nos Estados Unidos. Bom, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Agradeço a audiência de vocês e vejo vocês amanhã no The Morning Show. Joia. E amanhã a gente vai ter aqui o Júlio Canto, da Marina Blue Realty, e ele vai estar falando um pouco, né? Se você está querendo comprar uma casa, não pode perder o podcast amanhã. Ele vai estar falando sobre o mercado, como que está, preço de casa e essas coisas. E aí eu vou estar dando uma pitada também, porque aí entra um pouco na minha área de mortgage. Então a gente vai estar aqui, vai ser um assunto bem interessante. Eu acho que vai ser muito bom para você que está pensando, que está buscando comprar uma casa agora e é para aqueles que estão pensando no futuro em comprar uma casa também, tá bom? Mas dá seu like, compartilha aí, né? Comenta, manda sua mensagem. A gente está aqui para bater um papo e conversar sobre, né, as oportunidades e sobre a situação, as notícias do dia a dia da nossa comunidade. Tá bom? Um abraço. E valeu, pessoal. Até amanhã. Ali direto, será que está rodando? Eu olhei que deu 50.
E o áudio estourou.